Imagine que você chega em uma ilha e imediatamente percebe que algo está errado. Você é recebido por um pássaro do tamanho de um pastor alemão. Um pouco mais adiante, na grama, pula um gafanhoto saído de um pesadelo. Ele é do tamanho de um rato bem alimentado. E acima de você voa uma águia tão enorme que poderia competir com um cervo. Você percebe que chegou a uma ilha insana, criada em um delírio febril, onde as proporções normais do mundo não existem mais. Ainda bem que não existe uma única ilha reunindo todos eles. Essas criaturas monstruosas surgiram em ilhas e se espalharam pelo planeta, onde as ilhas as transformaram em gigantes. Quanto maior, melhor. Continuação. Lembrete sutil para agir abaixo do vídeo. Imagine pegar dois pequineses minúsculos e levá-los para uma ilha distante, sem predadores e com comida em abundância. Você os deixa lá e esquece deles. E depois de 1 milhão de anos, seus descendentes chegam lá e, em vez de verem cachorrinhos fofos, encontram predadores do tamanho de pôneis. O que aconteceu? O pequenês mudou, evoluiu, obedecendo à rígida lei da ilha. Essa lei é conhecida como a regra da ilha. Em 1964, o biólogo J. Bristol Foster apresentou essa regra pela primeira vez na revista Nature, no artigo Evolução dos Mamíferos na Ilha. Na pesquisa, ele comparou 116 espécies isoladas com parentes do continente e notou algo surpreendente. Nas ilhas, os animais sempre mudam de acordo com o mesmo padrão. As espécies grandes diminuem de tamanho, enquanto as pequenas, ao contrário, tornam-se gigantes. Um exemplo de como isso funciona é o dodô, o animal extinto mais famoso. Mas poucos se lembram de que essa ave incapaz de voar também era um exemplo claro da regra da ilha. Para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar a 140 milhões de anos, quando uma terra se separou da África. Depois dividiu-se em Madagascar e Índia, formando o Planalto Mascareno no oceano, cujos picos viraram ilhas. Cerca de 4 milhões de anos atrás, uma pomba selvagem chegou aqui e encontrou um paraíso de árvores densas, frutas e nozes, e nenhum predador por perto. Naturalmente as pombas ficaram, e em milhões de anos, a frágil ave voadora mudou completamente, tornando-se robusta e pesada, sem qualquer capacidade de voar. Assim surgiu o dodô. Ele podia medir até 75 centímetros, pesar mais de 10 quilos, e seu bico pequeno e afiado virou massivo, parecido com garra, para lidar melhor com as frutas da ilha. Em comparação, seu ancestral pombo media só 15 centímetros de altura. A abundância de comida e a completa ausência de inimigos fizeram sua parte. O dodô cresceu, perdeu a cautela e até mesmo o instinto de autopreservação. Ele não fugia do perigo, porque simplesmente não existia perigo. Suas defesas eram como as de uma planta. Enquanto as aves estavam isoladas, isso não era um problema. Tudo mudou com a chegada dos humanos a Maurício. Primeiro árabes, depois portugueses e holandeses. Caçavam o dodô e trouxeram cães, gatos e ratos para a ilha. Para todos eles, as aves indefesas com ovos grandes eram presas fáceis. O último dodô vivo foi visto em 1662, só 24 anos após a chegada dos colonos holandeses à ilha. A espécie sumiu. Em uma ilha próxima, ocorreu uma história quase igual à do dodô. Outro pombo veio do continente, pousou em Rodrigues e também ficou. Sabemos disso porque o famoso dodô tinha um parente, uma ave pouco conhecida e surpreendente, chamada Dronto eremita. Parecia com seu parente mauriciano, corpo robusto, pernas fortes e pescoço longo. Machos eram cinza amarronzados, fêmeas cor de areia. Mas esse não era o dodô, era outro resultado do mesmo experimento da natureza. Ao observar imagens de satélite de Rodrigues, nota-se um grande anel de terra submersa em torno da ilha central. Acredita-se que mais da metade da terra ficou submersa quando o nível do mar subiu e a ilha afundou lentamente na rocha-mãe. Lá, nesse território limitado, por milhões de anos, ocorreu a evolução de uma nova ave gigante. A falta de espaço e alimento tornava-se a competição acirrada, e foi essa competição, segundo os cientistas, que mudou os drontos eremitas. Nas pontas de suas asas desenvolveram-se protuberâncias ósseas, semelhantes a massas. Em disputas territoriais,
Os machos usavam as protuberâncias como cacetetes e o bico como arma extra. Imagine uma ave com quase 1 metro de altura e pesando cerca de 30 quilos, balançando uma protuberância com aproximadamente 30 milímetros de diâmetro. Pesquisadores antigos comparavam essas protuberâncias a balas de mosquete. No geral, era um espetáculo tão impressionante quanto qualquer show de boxe. Machos e fêmeas eram muito territoriais e agressivos, ao contrário dos pacíficos dodô. Isso faz sentido. Se em Maurício a abundância de comida permitiu que as aves esquecessem a cautela, em Rodrigues era o contrário. O pequeno tamanho da ilha e os recursos limitados faziam com que as aves lutassem entre si. Sobreviviam os mais fortes e cruéis, e eram justamente esses que transmitiam suas características aos descendentes. Assim, gradualmente, toda a espécie se transformou em drontes eremitas, gigantes ameaçadores, nascidos de uma competição implacável. Na verdade, para ver uma ave que a ilha tornou gigante, não é preciso olhar para o passado. Um exemplo moderno é o kakapo, o maior papagaio do mundo que vive apenas na Nova Zelândia. A primeira coisa que chama atenção no kakapo é o quanto ele é rechonchudo e engraçado. Ele tem cabeça arredondada, rosto parecido com o de coruja e pernas fortes. Ele não voa, mas é grande para um papagaio. Machos alcançam 64 centímetros e quase 4 quilos. Para comparação, o maior papagaio voador, a arara azul, pesa 3 vezes menos, até 1,6 kg. O kakapo também se destaca pela longevidade, sendo um dos papagaios mais longevos do mundo e podendo viver até 90 anos. Eles prosperaram por milhões de anos na Nova Zelândia, sem predadores naturais. Mas cerca de 700 anos atrás, os primeiros polinésios chegaram às ilhas, e a população dessas aves diminuiu drasticamente. É um efeito clássico, a presença de humanos. Os cocopos não conseguem voar porque têm asas fracas, músculos de voo reduzidos e não possuem a quilha no externo, onde se prendem os músculos das aves voadoras. Por outro lado, os cocopós têm pernas fortes, andam quase 5 km e sobem em árvores com facilidade. As asas, aliás, ainda são necessárias para eles, mas não para voar, e sim para manter o equilíbrio ao caminhar e correr. Além disso, elas ajudam o cocopó a pular. A ave salta das árvores e abre as asas, usando-as como paraquedas para desacelerar a queda. Esses papagaios trocaram o voo por força, resistência e uma estratégia de sobrevivência diferente. Na verdade, houve uma época em que viveu na Nova Zelândia um papagaio gigante que superou todos os outros. Um verdadeiro gigante para os padrões dos papagaios. Ele media cerca de 1 metro e pesava quase 8 quilos mais que algumas bolas de boliche. A ave era 2 vezes maior que o kakapo, que por muito tempo foi considerado o recordista. Seus restos foram encontrados perto de Saint-Bathans, na Ilha Sul, onde os depósitos datam do início do Mioceno, período de 19 a 16 milhões de anos atrás. No início, os restos foram confundidos com ossos de ave de rapina. Em 2008, paleontólogos acharam 2 ossos semelhantes a tíbias de galinha e concluíram que eram de uma águia. Bem, um papagaio não pode ser tão grande assim. Depois descobriram que não era uma águia, mas um papagaio chamado Heracles inespectatus, o Hércules inesperado. Porque a descoberta pegou todo mundo de surpresa. Cientistas descobriram que os ancestrais desse grupo de aves se isolaram dos outros papagaios quando a Nova Zelândia se separou da Gondwana há cerca de 82 milhões de anos. Esse isolamento provocou as mudanças que transformaram papagaios comuns em gigantes. É basicamente o mesmo que ocorreu com os pombos. Lá apareceram Dronte e Dodô, aqui, o papagaio Hércules. E depois, provavelmente, o kakapo, embora o parentesco deles ainda seja questionável. A única diferença é que não vemos mais o Dodô, eles sumiram, mas ainda podemos salvar o kakapo. A espécie quase extinta ainda existe. Na década de 1970, ambientalistas encontraram cerca de 200 aves vivas nas ilhas da Nova Zelândia e Aisatu, e desde então trabalham há décadas por sua preservação. O kakapo foi transferido para 3 pequenas ilhas, e é justamente lá que eles continuam sobrevivendo até hoje. E se olharmos para a lista de animais nos quais os cientistas encontraram sinais de gigantismo insular, fica claro que a maioria deles são aves: patos, gansos, grous, pombos e até espécies predadoras. São eles que mais frequentemente se tornam gigantes. Isso faz sentido. Aves,
podem voar longas distâncias, aumentando as chances de chegarem a ilhas distantes com condições ideais. Mas a regra da ilha não vale só para aves, há vários exemplos. Às vezes, vestígios desse mecanismo aparecem até debaixo d'água. Perto das Ilhas Galápagos, nas profundezas da elevação do leste do Pacífico, cientistas encontraram vermes gigantes em fontes hidrotermais. Esses campos subaquáticos se formam onde a água penetra por fissuras no fundo do mar, entra em contato com o magma e retorna, transformando-se em um fluxo fervente, rico em minerais. Antes, pensava-se que só micróbios ou vírus sobreviviam em condições tão extremas, mas descobriu-se que sob a lava solidificada, em cavidades cheias de líquido, vivem vermes tubulares de tamanho recorde. Uma espécie, Oasisia alvenae, chega a crescer até 20 centímetros. Outra, Riftia possiptila, ultrapassa meio metro. Brancos como fantasmas, eles se escondem em tubos e se estendem pelas camadas quentes do fundo do oceano. Curiosamente, nesses locais, as arraias põem ovos. O calor acelera a incubação e melhora a sobrevivência. As mesmas condições parecem influenciar o crescimento dos vermes. Os pesquisadores, é claro, não vão considerar isso um exemplo de gigantismo insular. Aqui não há ilha nem isolamento no sentido tradicional. Mas, se olharmos de perto, a comparação é evidente. Um pequeno pedaço de fundo quente e rico em nutrientes, cercado por água fria e vazio. Um verdadeiro oásis subaquático. Não é de se surpreender que os vermes tenham se estabelecido justamente aqui e se tornado grandes. O calor, em princípio, pode realmente fazer maravilhas com os habitantes do mar. Um bom exemplo são os tubarões do período Cretáceo. Há cerca de 93 milhões de anos, a temperatura do oceano aumentou devido a uma grande erupção vulcânica. A lava lançou uma enorme quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e o planeta foi coberto por um efeito estufa. A água nos oceanos esquentou, e isso mudou a vida dos predadores marinhos. Tubarões de corpo baixo próximos ao fundo começaram a mudar. Em certas espécies, as nadadeiras peitorais alongaram-se, permitindo maior velocidade e exploração de novas áreas da coluna d'água, além de aumentarem de tamanho. A Cretaxirina mantelli era um tubarão tão grande que podia engolir um pterossauro. Não faz sentido falar em gigantismo insular para tubarões, já que não há ilhas subaquáticas. Os mecanismos são semelhantes. Há ambiente limitado e condições especiais. E então, os animais acabam ficando muito maiores do que se poderia esperar. Mas vamos sair da água e voltar para a terra. Para terra firmes. Nas Ilhas Canárias, existia um rato que poderia enlouquecer qualquer fã de filmes de terror. Ela vivia em Tenerife, a maior ilha do arquipélago, e era endêmica, ou seja, existia apenas lá. Parente do rato do campo comum, que pesa só 110 gramas, tornou-se um gigante na ilha. O rato de Tenerife pesava cerca de 1,5 kg, 14 vezes mais do que o do continente. Acredita-se que seus ancestrais chegaram à ilha por acaso. Provavelmente, eles vieram da costa africana em jangadas de vegetação que o rio Draa levava para o oceano. Ao chegarem em um novo lugar sem os predadores habituais, os ratos começaram a crescer e fizeram isso com uma velocidade incrível. Ou seja, passou bastante tempo, mas em termos evolutivos, 500 milhões de anos é praticamente como alguns dias. Cientistas calcularam que a massa corporal da espécie crescia cerca de 2 milésimos de grama ao ano. Esse número parece engraçado, mas na verdade é um resultado colossal. A taxa de crescimento foi de 3 a 7 vezes maior que a dos ratos continentais. O final dessa história foi previsível. Por volta do ano 1000 a.C., os primeiros colonizadores, os Guanches, chegaram à ilha. Eles trouxeram gatos selvagens com eles, e os ratos, que não conheciam predadores, ficaram indefesos. A espécie desapareceu. A evolução, às vezes, acelera repentinamente o desenvolvimento de algumas espécies. Acelera muito. Nas ilhas escocesas de St. Kilda, um rato do campo evoluiu em 1000 anos, o que outras espécies levam milhões para alcançar. Acredita-se que os ancestrais desses ratos chegaram com os vikings ao arquipélago. Sem predadores, os ratos mudaram rapidamente. Hoje, eles pesam o dobro dos parentes do continente, enquanto no continente o rato do campo pesa de 25 a 30 gramas, em St. Kilda chega a 50 a 70 gramas. Eles têm pelos e cauda mais longos, o que ajuda a reter o calor e acumular mais gordura.
Interessante notar que a dieta deles mudou. No continente, os ratos do campo se alimentam de sementes de frutas silvestres, nozes, cogumelos e insetos. Mas na ilha, eles passaram a comer carne, caçando aves ou encontrando carniça. Afinal de contas, são animais grandes, então podem se dar ao luxo de uma dieta mais sofisticada. Então, com esses ratos, a evolução fez um verdadeiro speedrun, porque 1000 anos não são nada na escala do planeta. Pelos padrões da evolução, eles surgiram ontem na ilha e já dobraram de tamanho, o que é impressionante. O exemplo mais famoso de gigantismo insular provavelmente são os dragões de Cômodo, os maiores lagartos do mundo com até 3 metros e peso entre 70 e 90 quilos. Além disso, eles vivem em ilhas. À primeira vista, é uma ilustração perfeita da regra das ilhas. Répteis que, em um território isolado, cresceram até o tamanho de verdadeiros dragões. Mas não é tão simples. Cientistas descobriram fósseis de um lagarto ainda maior na Austrália, que viveu há milhões de anos. Esse réptil antigo chegava a 7 metros de comprimento e pesava mais de 600 quilos. Alguns pesquisadores até acreditam que foi justamente dela surgiram os dragões de Komodo atuais. Curiosamente, nas ilhas eles não cresceram, mas ficaram menores. Ou seja, é mais um caso de nanismo insular. Também foram achados fósseis de dragões de Komodo na Austrália. Isso indica que eles já eram gigantes no continente e só sobreviveram nas atuais ilhas indonésias. Há certa ironia nisso. As ilhas não os fizeram grandes, apenas permitiram sua sobrevivência. Ainda assim, é um bom resultado. Na Austrália, muitos lagartos gigantes desapareceram durante a última era do gelo. Os varanos insulares tiveram sorte por serem insulares. Embora não seja um exemplo clássico de gigantismo insular, os dragões de Cômodo ainda se relacionam a esse fenômeno. Só que não de forma muito direta. Mas vamos falar de algo mais incomum. Os gafanhotos gigantes Weta são algumas das criaturas mais estranhas e assustadoras da Nova Zelândia. Esses insetos são endêmicos, exclusivos daqui. Isso é até melhor, pois as maiores espécies chegam a 7 centímetros sem pernas e antenas e pesam até 35 gramas. Mas uma fêmea recordista, encontrada em cativeiro, chegou a pesar incríveis 70 gramas, sendo um dos insetos mais pesados do mundo. Pense em um gafanhoto mais pesado que um pardal. Felizmente, esse ser só existe na Nova Zelândia. Acredita-se que as Wetas ficaram gigantes, porque nessas ilhas não havia mamíferos terrestres por milhões de anos. Ao mesmo tempo, elas não são monstros agressivos. As Wetas são lentas e dóceis, quase indefesas. Elas não atacam pessoas, embora possam saltar com suas poderosas patas traseiras. Elas não têm asas, diferente da maioria dos outros gafanhotos. Esse é só um exemplo, porque na Nova Zelândia vive uma série de animais que evoluíram em total isolamento durante 80 milhões de anos sem mamíferos terrestres, exceto morcegos. E aqui está o resultado. A ausência de predadores abriu caminho para o crescimento, e muitas espécies locais aproveitaram essa oportunidade. Por exemplo, o moa era um verdadeiro gigante entre as aves, especialmente o moa gigante da Ilha Sul. As fêmeas adultas podiam atingir metros de altura e alcançavam a folhagem a uma altura de 3 a 6 metros. Nenhuma outra ave no mundo era capaz de fazer isso. Eram esguias com cabeça pequena, achatada e bico forte, levemente curvado. As fêmeas eram visivelmente maiores que os machos, o que as tornava ainda mais impressionantes. Os moas eram aves ratitas, parentes dos avestruzes, emas e casuares. Eles eram os principais herbívoros da Nova Zelândia, habitando florestas, arbustos e até dunas costeiras em ambas as ilhas. Por que ficaram tão grandes? É por causa do isolamento. Por milhões de anos, as ilhas não tinham mamíferos terrestres e a comida era facilmente encontrada no solo. Não havia necessidade de voar, e os moa gradualmente perderam a capacidade de voar. O tamanho gigante permitia que alcançassem o topo das plantas e permanecessem seguros. O único inimigo desses gigantes era a águia de Haast, outra lendária. A águia de Haast era o predador mais temido de toda a fauna pré-histórica da Nova Zelândia e, ao mesmo tempo, a maior águia que o planeta já conheceu. Pesava 15-17 kg e tinha envergadura de 3 metros.
Suas pernas e bico eram mais poderosos do que os dos maiores abutres modernos, e os pés e garras eram comparáveis aos de um tigre. Essas proporções tornavam a águia de Haast incomum, mesmo entre os gigantes. Ele pesava cerca de 50% mais que qualquer ave de rapina atual, mas suas asas eram só um pouco maiores que as da águia careca. O resultado era um corpo compacto e pesado, com grande força de impacto que a águia sabia usar. A morfologia mostra que a especialização da águia era caçar moas, aqueles mesmos gigantes herbívoros que dominavam as ilhas. Essa escolha de presa justificava seu tamanho e força. A águia derrubava aves grandes e as matava com as garras. Há outro fato surpreendente: a rápida evolução dele. A águia de Haast deu um salto evolutivo. Em apenas 2 milhões de anos, ele aumentou de tamanho 15 vezes em comparação com seus parentes mais próximos. Para as aves, esse é um ritmo de mudanças impressionante. Mas, mais uma vez, podemos agradecer as regras da ilha. Antes da chegada humana, o equilíbrio na Nova Zelândia era simples. Moas pastavam florestas e planícies, enquanto a águia de Haast os caçava. Moas eram os principais herbívoros e a águia, o principal predador da Ilha Sul. Mas tudo mudou com a chegada dos primeiros Maori. Para eles, as enormes aves se tornaram uma fonte de carne, e os moas foram rapidamente exterminados. E junto com os moas, também a águia de Haast. Sem sua principal presa, ela não conseguiu se adaptar. Bom, deixa pra lá. Agora, mais uma vez, uma ilha e mais um gigante. Desta vez, o lagarto geco. O geco gigante comedor de banana, ou geco gigante da Nova Caledônia, é considerado a maior espécie de geco do mundo. Ele pode medir até 36 centímetros do focinho à cauda, que é quase do mesmo tamanho. Incrivelmente curta, esses répteis são endêmicos da Nova Caledônia e ilhas próximas, ilustrando bem a regra das ilhas. Para uma lagartixa, viver ali é um prazer. Sem predadores constantes, você vive tranquilo nas árvores e come o que quiser. A dieta dos comedores de banana inclui insetos, aranhas, pequenos lagartos, sapos, frutas, néctar e, ocasionalmente, ovos ou filhotes encontrados em ninhos. É interessante que o tamanho desses lagartos depende exatamente de onde eles vivem. Na ilha principal da Nova Caledônia, eles crescem até 23-30 centímetros e pesam de 150 a 300 gramas. Já nas ilhas vizinhas, menores, os lagartos chegam a 36-43 centímetros e pesam de 250 a 500 gramas. Normalmente, ilhas menores têm lagartos maiores. E aqui, talvez, você já comece a perceber que, ao redor da Austrália, há uma quantidade suspeitamente grande de exemplos de gigantismo insular. Mas isso é facilmente explicado pela geografia. Segundo os dados mais recentes, na Austrália existem 8.222 ilhas, algumas perto do continente e outras distantes, no Pacífico, Índico ou Antártico. A maior parte se originou de vulcões, mas o principal é que há uma quantidade enorme de ilhas, o que significa muitas áreas isoladas para experimentos e evolução. Resumindo, condições únicas para animais únicos. E o que ocorre no final? Ao tentar entender por que animais ficam gigantes em ilhas, destaca-se algo simples: a ausência de predadores no continente. Ser pequeno pode ser vantajoso, facilitando fugir, se esconder e achar abrigo. Mas se não há de quem fugir nem por que se esconder, não faz sentido ser pequeno. A ilha dá liberdade para crescer. O tamanho grande traz outros benefícios também, por exemplo, para as tartarugas gigantes. Corpos maiores sobrevivem melhor à falta de comida ou água, aguentam mais tempo sem comer e percorrem maiores distâncias atrás de recursos. Em ilhas onde os estoques de comida podem ser limitados, isso é uma grande vantagem. Há outro motivo: a luta pelo território. Para os animais que defendem ferozmente seu território, o grande porte se torna uma boa vantagem. Um estudo na ilha Anaho, em Nevada, mostrou que, entre espécies territoriais de répteis, os indivíduos das ilhas eram realmente maiores do que os do continente. Isso valia ainda mais para as menores espécies. Corpos maiores ajudavam a defender territórios e superar rivais. No fim, o gigantismo insular ocorre devido à menor pressão de predadores e ao surgimento de vantagens em resistência e força. A isso se soma a competição territorial. E tudo isso junto empurra os animais em uma única direção: ficarem maiores. Mas há outra razão para surgirem gigantes nas ilhas. Está ligada a nichos ecológicos vazios. Nos continentes,
Tudo está definido, cada espécie tem seu papel, e os concorrentes não deixam ninguém ultrapassar esses limites. Nas ilhas remotas, tudo é diferente. Animais aproveitam o espaço e ocupam cada nicho disponível. Isso é claramente visível no exemplo da Austrália, onde os marsupiais se dividiram em dezenas de espécies e ocuparam todos os papéis possíveis no ecossistema. O mesmo acontece nas ilhas. Na ausência de grandes predadores, aves ou répteis ocupam o espaço e podem crescer até tamanhos gigantes. A águia de Haast virou o maior predador da Nova Zelândia, como o leão ou o urso polar em sua ilha. Às vezes há substituições inesperadas. Os gafanhotos weta da Nova Zelândia cresceram para ocupar o nicho que em outros lugares pertence aos ratos. O kakapo, um grande papagaio que não voa, cumpria o papel de mamífero herbívoro terrestre. Pode-se dizer que ele era o equivalente local de uma zebra, andando por aí, pastando e mastigando plantas. É disso que se trata. No continente, limitações restringem a mudança das espécies, mas nas ilhas isso não ocorre e a evolução avança livremente. Às vezes ocorre o chamado efeito fundador. No caso, chegam à ilha representantes maiores da população continental, e são justamente eles que começam a formar uma nova espécie. O tamanho da própria ilha, aliás, também importa. Quanto menor ela for, mais rápidas são as mudanças e mais extremos se tornam os resultados. Por isso, não é nada surpreendente que os exemplos mais malucos de gigantismo insular sejam encontrados justamente nos pequenos pedaços de terra no meio do oceano. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no Scorogol.